Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob os Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Sempre aprendi que havia uma única verdade. Mas o que é a verdade? O que me disseram ou o que eu interpretei? Nossa orientação é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que é uma divisão entre o bem e o mal. E nós ficamos com o bem. O bem é Jesus. Cara, entre bem e mal tem muita coisa. Entre céu e inferno tem muita coisa para acontecer. Não conhece, não sabe como é, e às vezes tem muito pastor que querem fama dentro da igreja. Não é com o catolicismo que nós temos, né? É diferente a cultura deles, né? A primeira coisa, né? Tem que se conhecer para compreender, para se respeitar, para se valorizar. A minha caminhada na religião foi um momento de conexão. Eu, aos 15 anos, fui crismado, terminei a catequese e logo depois já me tornei catequista. Em 2019, eu entrei para a coordenação da Infância e Adolescência Missionária. Quando se fala da estrutura católica, então vamos partir daquele princípio lá do Evangelho. Não podemos sair disso. A nossa igreja católica ela é fundada sobre o alicerce de São Pedro, quando Jesus fala para ele, né? Dizer, tu és Pedro e sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja. Para quem vai lá no Vaticano, na Basílica de São Pedro, apóstolo, tu vai encontrar lá o túmulo de São Pedro e também uma coluna que sustenta todo esse templo, mostrando assim aquilo que Jesus falou, Pedro, é sobre você que eu vou construir a minha igreja, né? Então a igreja mãe, que é lá em Roma, né, junto ao Papa, né, que se vem expandindo assim dentro do mundo inteiro. E no Brasil não é diferente, né? Nós temos aqui no Brasil, além de nós padres, né, que já fomos ordenados, também temos diáconos também que estão à função também na mesma igreja. Quando se olha a Sagrada Escritura, o judeu, o fiel judeu, ele tinha 613 mandamentos para cumprir. E dentro desses 613, Jesus apenas resume em 2, né? Que é amar a Deus e amar o próximo, o seu semelhante. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar aquilo que Deus criou, aquilo que a gente vê e aquilo que nós não enxergamos também, né? Nós enxergamos a natureza, enxergamos as pessoas que estão à nossa volta e sabemos, pois, que toda essa criação não veio do nada, veio de Deus, né? Então, foi Deus que criou tudo isso, né? Então, amar aquilo que Deus criou. E amar o semelhante, né? Que são as pessoas que se encontram à nossa volta, né? Não só dentro de casa, da família, muito mais do que isso, né? Abrir a janela, perceber que eu tenho um vizinho, eu tenho uma vizinha, e mostrar assim, olha, nós somos feitos do mesmo material, né? E temos um único objetivo também, que é chegar na eternidade. Por isso essa harmonia que deve existir entre nós, né? Sem rancor, sem raiva, sem ódio, acima de tudo vivendo essa paz, essa harmonia, do qual o próprio Cristo também veio assim pregar. Essa diversidade de dons, né? Que a igreja tem, que Deus tem e que coloca também sobre cada um de nós, para que nós possamos colocar tudo isso
a serviço da minha e da nossa igreja, né? Por isso, as vocações, as pessoas vão se adequando, as pessoas vão achando dentro de si, né, uma realização própria. Quando há essa inquietação, né, nós chamamos assim de o chamado de Deus, né? É o chamado de Deus que vai fluindo no coração, na vida também de cada pessoa. Não vamos esperar nós, né, que Deus venha em sonho falar para nós, né? Uma voz, eu vou escutar uma voz falando, me chamando para desenvolver tal serviço, tal ministério dentro da minha igreja. Não, isso não vai acontecer. Deus se manifesta através das pessoas, né? Falo isso por mim, que quando até então era catequista, né? Um belo dia, acabou a catequese, uma freira, né, consagrada, ela pediu, né, nas suas simplicidades, nunca pensou em ser padre, não? Né? Por que não? Né? Aquilo me deixou inquieto. Ou seja, Deus usa das pessoas para chamar essas pessoas para o seu serviço, para o seu ministério. Eu nunca achei que as outras religiões fossem erradas, mas houve sim um preconceito, e daí surgiu a curiosidade. Fui eu que nunca dei abertura, ou o meio onde fui inserido me influenciou ter essa concepção? Em busca de resposta, fui conhecer um especialista da área, o professor João. Formado em História e Filosofia, pós-graduado em Cultura Africana, ele nos recebeu em sua casa e dividiu um pouco do seu conhecimento. Na verdade, ela veio junto com os escravizados nessa diáspora que aconteceu, né? Quando nós tivemos, então, o trabalho escravo como a principal mão de obra desse país, que, infelizmente, o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Então, por 388 anos, essas pessoas, então, foram escravizadas. Então, a religião de matriz africana, ou afro-brasileira, ela veio junto com os povos africanos da África. Então, a gente sabe que com toda essa repressão que teve, esse apagamento, então eles tiveram que achar uma maneira de resistir. Então, criando uma religião, religiões brasileiras, tanto Umbanda quanto o Candomblé, eles trouxeram elementos do catolicismo, que era a religião oficial da época, para tentar burlar esse sistema que impediam eles de referendar, homenagear os seus orixás e assim por diante. Então era uma maneira de sem conflito, eles conseguirem manter viva a ancestralidade deles, a cultura deles, a fé deles e assim por diante. Seria nesse sentido. Então o preconceito ele vem da ignorância, da falta de conhecimento, da falta de vivência. Então, para a gente poder entender as religiões de matriz africana, poder entender uma cultura diferente da nossa, a gente primeiro tem que... Porque se a gente pensar no Candomblé e na Umbanda, tem muita vivência. É um aquilombamento, então ali não é só o ritual. Eles vivem de acordo com aquela religião. Eles vivem respeitando a natureza. Eles vivem em harmonia com o todo. Então não há essa dicotomia que nós temos nas religiões europeias de bem e mal, né? Então está tudo junto e tudo misturado. Então a pessoa pode, através das suas atitudes, ela ter questões boas ou questões ruins, né? Então é nesse sentido de valorizar a ancestralidade e trazer isso através da dança, através do ritmo, através da religião, através do trabalho com as plantas, com as essências, né? E todos os rituais, mas de acordo com a vivência. Então eu penso assim, não se respeita porque não se conhece, não se conhece porque não se quer conhecer, não se conhece porque foi demonizado e as pessoas têm medo de conhecer algo que para eles é ruim. E na verdade não é ruim, é diferente só. Porque você pode fazer várias interpretações da Escritura. Então você pode ser católico e acreditar num benzimento, frequentar um terreiro de candomblé e na Umbanda.
Então isso não te tira o teu catolicismo. E o sincretismo é importante por causa disso. Então a gente vê a intolerância aonde você for. Então é algo visual bonito, mesmo que você não conhece. Mas assim, o que te motiva a pegar um fósforo, uma vela, e tacar fogo naquilo? Então nós temos uma escultura totalmente queimada e duas que nem existe mais. Porque é de fibra, é isso, aquilo. Então, por exemplo, aqui nós temos em Toledo escultura de fibra. Nunca ninguém chegou um fósforo lá, está com fogo. Mas por que um orixá ele traz todo esse tipo de coisa negativa? Porque tem oferendas nos outros povos. Então, por exemplo, você vai num cemitério japonês, eles colocam os bolinhos de arroz, as coisas lá. A gente vai pensar assim, mas que bobos, né? Colocando isso, morto não come isso, aquilo. Agora, quando é de matriz africana, não. É coisa do demônio, é coisa do diabo, eu tenho que chutar, eu tenho que esbravejar, eu tenho que falar mal. Então, assim, até o tema macumba. Como tirar isso da crendice popular, da sala dos professores? Como trabalhar isso com as crianças? Explicando que é uma madeira, que dessa madeira ela era própria para fazer tambor, esse tambor se usava nos rituais, e que não tem nada de feitiçaria, não tem nada de magia negra, que é uma palavra que a gente nem deveria usar. Então, assim, as pessoas têm muito medo do desconhecido e quando você vai num terreiro ou numa casa dessa, já diz que eles não fazem esse tipo de coisa que as pessoas dizem que eles fazem. Tem todo um regramento, tem todo um ritual ali que você tem que passar para que você seja filho de santo, depois pai, mãe de santo. Há toda uma caminhada. Assim como há uma caminhada no catolicismo, nas religiões evangélicas, que a gente sabe que não é bem assim aqui nesse país, porque cada esquina nós temos uma plaquinha de igreja, mas lá tem toda uma caminhada para você chegar a um pai e uma mãe de santo. Então não é algo que você chega assim. Então o que chega dentro da escola, o que chega na sala dos professores, o que chega na universidade? Macumba. Eu não mexo com essas coisas, eu tenho medo disso. E a espiritualidade deveria ser algo que estivesse dentro de cada um de nós. Então pode pensar assim, mas lá na África, todo mundo lá é de matriz africana. Não, lá o que está predominando é o pentecostalismo. Então aqui o cristianismo fez o que fez e faz até hoje, porque eu sou católico. Então me ver com essas roupas, eu estudo essas questões. Para mim poder falar um pouquinho, que eu estou falando um pouquinho, eu estudo. E as pessoas não estudam, as pessoas não compreendem, demonizam, tacam fogo e matam. Quanto mais eu me aprofundava, maior era a necessidade de saber se de fato havia semelhanças. Então fui até uma igreja evangélica, onde o pastor Leandro abriu as portas da igreja para que pudéssemos participar do seu culto e pôde explicar como funciona a religião. Quanto vale um dia de vida? Pastor Wallace, quanto vale um dia de vida 24 horas? Quadrangular, ela é uma igreja com milhões de pessoas no Brasil e ela tem sua sede mundial nos Estados Unidos, a Foursquare Church. Ela é uma igreja evangélica, pentecostal, mas ela tem um diferencial. Ela é aberta para todas as camadas sociais, independente de questão política, independente de questão social. É uma igreja para todas as pessoas. E ela está aqui presente no Brasil em milhares e milhares de igrejas, em milhões de pessoas que receberam com muito carinho a Igreja Quadrangular. Voltada aqui nos 4 princípios de Jesus. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura as pessoas e Jesus é o Rei que voltará. Firmado nesses 4 evangelhos aqui do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. O nosso objetivo é levar Jesus mais perto das pessoas e aliviar o sofrimento das pessoas. A Igreja Quadrangular também tem um grande trabalho social para ajudar as pessoas necessitadas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Nos dias que nós vivemos,
Nós precisamos de igrejas que deixem um pouquinho de lado a religião e foquem no sofrimento, nas lutas das pessoas. Nós somos uma igreja preocupada com o sofrimento das pessoas e fazemos tudo para ajudar. Que é uma igreja aberta para as mulheres. Aqui na Igreja Quadrangular, uma mulher pode ser pastora, pode dirigir a igreja, pode celebrar a Santa Ceia, pode fazer casamentos, pode fazer batismos, igual o homem. Nós entendemos que diante de Deus, tanto homens como mulheres podem levar a palavra de Deus. Eu fui levado na Igreja Quadrangular quando eu era bebê, em Curitiba, e eu estou nessa igreja há 70 anos. A Igreja Quadrangular tem um princípio de respeitar todas as demais religiões e entidades religiosas no Brasil e no mundo. O que ocorre é o seguinte: nossa orientação é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que é uma divisão entre o bem e o mal. E nós ficamos com o bem. O bem é Jesus. Deus escolheu Israel como seu povo. Jesus nasceu em Israel. Jesus fez o seu ministério em Israel. Nós amamos Israel, respeitamos Israel, respeitamos todas as demais religiões, mas mantemos o nosso princípio, que é fixar na vida das pessoas um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Cara, entre bem e mal tem muita coisa. Entre céu e inferno tem muita coisa para acontecer. Eu não acredito e não consigo conceber um Deus com um chicote na mão, saca? Falando, você não vai entrar aqui, você vai para o inferno porque você não foi bom. Todas as pessoas têm o bem e o mal dentro de si. Todas. Isso é equilíbrio. Todas. Às vezes você faz mal para uma pessoa e você nem sabe. Então, esse extremo bem e mal, ele é na minha visão, assim, ele é uma visão muito fechada. Quando Jesus veio a esse mundo, ele também foi confrontado por outras maneiras e por outras disposições religiosas. E ele fez o quê? Inicialmente ele atendeu a todos com respeito, mas ele procurou separar o bem do mal. Os líderes, os sacerdotes, o padre, o pastor, o pai de santo, a mãe de santo, qualquer outro, mas o líder religioso, ele influencia muito, sim, no caminhar das pessoas. Porque é muito fácil. As pessoas estão ali acreditando que aquela pessoa que está lá na frente está fazendo o melhor, está indicando o melhor caminho, está conduzindo da melhor forma. E se essa pessoa, de algum jeito, incita ódio, incita, por mais que seja implícito, por mais que seja velado, por mais que seja oculto, mas cara, o nosso rolê, a nossa religião tá certa, a outra tá errada. A nossa funciona, a outra não funciona. Esse caminho é bom, esse caminho é do bem, aquele é o caminho ruim do mal. Procurou inclusive orar, expulsar e repreender forças negativas que estavam influenciando as pessoas. Está claro na história da vida de Jesus. A Umbanda, ela é cristã. A Umbanda também tem Jesus Cristo dentro do seu contexto. A gente só trata por um outro nome, só chama de outro nome. Mas o Deus é o mesmo Deus, Cristo é o mesmo Cristo, é a mesma coisa. Só são nomes diferentes. Uma chama de Jeová, outra chama de Jesus Cristo, a gente chama de Oxalá. Na essência, é a mesma coisa. Nós não arredamos o pé de uma vida centrada em Cristo Jesus. Para nós, família é um homem e uma mulher e filhos. Para nós, qualquer outro tipo de família não é família. Mesmo reconhecido pelas leis, pelo Supremo Tribunal Federal, para nós, o casamento, para ser abençoado, deve ser entre um homem e uma mulher. Fora disso, nossa vida diária cristã nos ensina a deixar isso de lado. Nós vivemos num país que reconhece outros tipos de família, mas nós ficamos com a família da Bíblia. Na dúvida, ficamos com a Bíblia Sagrada. Dentro da Bíblia há algumas palavras que a gente usa na Umbanda, só que a gente tem, como se dizer, é o mesmo pensamento, só que voltado diferente. Na Umbanda existe principalmente a semelhança com a católica.
Porque geralmente quando você vai num templo de Umbanda, você vê as imagens de Nossa Senhora, você vê as imagens de Ogum, você vê alguns símbolos, então tem bastante semelhança. Existem muitos casos de intolerância, não somente dentro de um terreiro, sim por fora também, porque recentemente lá em São Paulo aconteceu de pessoas invadirem um templo e quebrarem tudo dentro. Então isso realmente acontece. Tem dentro de ônibus, eu já passei por isso, porque às vezes eu ando com a minha guia de proteção. As pessoas, elas não falam, mas você consegue ver o julgamento da cara delas. Você consegue escutar as pessoas cochichando. Aí às vezes você fica até com medo assim de guarda para dentro a guia para poder pararem de falar, para poder não dar aquele alvoroço de gente, porque você sente um pouco de medo das pessoas por causa disso também. Eu nunca fui aconselhado pelo meu sacerdote a esconder a minha religião. Eu sempre tive a liberdade de mostrar e de participar e ser livre para mostrar tudo que eu acredito. E eu não consigo nem imaginar o que é você ter que esconder quem você é, o que você acredita. Por que algumas expressões de fé são permitidas e outras são silenciadas? Eu sou Murilo, tenho 40 anos e desde que me entendo por gente, desde que nasci dentro de terreiro e sou umbandista, então desde sempre. Meus avós, a parte de família, assim, de vô, de vó, tanto de pai e de mãe, eram católicos. Então eu cumpri todo o protocolo da Igreja Católica. Primeira comunhão, crisma, fiz parte de grupo de jovens, tocava na igreja, nas missas. E eu estudei a minha vida inteira, basicamente, ali, principalmente em ensino fundamental, em colégio adventista. Então eu vivi um pouco de cada religião e um pouco de cada processo ao longo desse período, assim. A minha escolha por permanecer e por seguir no caminho da Umbanda é muito pela ideologia e pela forma que a Umbanda pensa e se comporta. Os princípios básicos da Umbanda são fé, amor e caridade. Então, para mim, assim, são coisas que fazem sentido. Além do que, a prática da Umbanda ela é muito dinâmica. Você nunca vai ter uma gira, né, igual a outra. Diferente, por exemplo, do protocolo da Igreja Católica, que a missa tem aquele protocolo, né, padrãozinho, certinho, que segue toda a missa, ele vai seguir aquela mesma base. O culto também, ele tem aquela mesma base, aquela mesma sequência. Claro, o meio disso, ele até varia, até tem diferença, mas é sempre a mesma base. Dentro de uma gira, você nunca sabe o que realmente vai acontecer. Então essa coisa, essa dinâmica, esse negócio de, pô, peraí, como que vai ser hoje? Isso para mim me encanta e me faz bem. Então é por isso a minha escolha de permanecer nesse caminho. Onde eu me encontro, né? Onde me faz bem e me faz sentido. Oi, eu sou o Lucas, eu tenho 23 anos, sou nascido em Rolim de Moura, Rondônia, atualmente moro em Toledo, Paraná e sou umbandista. E eu já participei de várias religiões, já fui de várias, já fui católico, já fui crente, já fui da Assembleia, mas nenhuma era o que eu queria, não me encaixava, não me sentia bem nesse ambiente. Eu me senti como se eu estivesse em casa, como se eu tivesse, enfim, encontrado o meu lugar. Primeiro você começa a frequentar a casa, como a gente chama, né, como assistência, ou seja, aquela pessoa que está buscando um auxílio, está buscando um apoio, um lugar para se encontrar. A partir disso, existem algumas, né, cada casa tem as suas regras, tem o seu jeito de executar isso. Mas o básico você segue ali como assistência, ou seja, né, do lado de fora, acompanhando as giras, assistindo as giras, recebendo o apoio, o auxílio que você precisa, até que você se identifique, que você consiga encaixar a sua energia, com a energia da casa, ao ponto de você se sentir à vontade de falar, poxa, quero entrar, quero estar do lado de lá, né, quero estar de branco, vestido branco, como os outros irmãos ali, quero fazer parte disso. A Umbanda ela é feita de fundamentos. Então, todos os elementos, tudo aquilo que é trabalhado, tem o ritual de abertura, tem o ritual de encerramento. E tem esse meio aqui que é isso, que é essa dinâmica. Todo ritual de abertura ele tem base em fundamentos. E esses fundamentos são
anjo da guarda, são os orixás, que são os soldados, que são os regentes da casa. Enfim, existem fundamentos que são trabalhados ao longo de toda a gira. Cada casa pode trabalhar de um jeito. A Umbanda ela tem uma base, mas ela ramifica. Então existem vertentes diferentes da Umbanda. E cada uma pratica esses fundamentos de um jeito. Fé, amor, caridade, ajuda ao próximo, atender quem precisa, dar essa assistência para quem chega. É muito engraçado ver que assim, 95% das pessoas que chegam num terreiro, elas chegam mal. E 95% das pessoas que chegam no terreiro como última opção. Ninguém acorda num dia bom assim e fala, nossa, hoje eu vou lá no terreiro porque eu tô bem, tô feliz, tô animado. É muito difícil, é muito raro isso acontecer. As pessoas chegam no terreiro como última opção. Já tentei isso, já tentei aquilo, já fui lá, já fui ali, e não me encontrei, não acho, não consigo ajuda. E a última opção é no terreiro, e é onde a pessoa normalmente chega e fala, nossa, agora eu encontrei, agora eu tô em casa, agora eu tô bem, agora achei o meu caminho. Então é divertido e é interessante acompanhar esse tipo de processo. Alguns fundamentos também são diferentes do candomblé para a Umbanda. Por exemplo, o uso de animais, o uso de sangue, o uso de corte, né? Então o candomblé traz isso muito presente e a Umbanda não. O candomblé ele trabalha muito a questão do culto aos orixás, né? Os orixás especificamente. Já a Umbanda a gente tem linhas de trabalho diferentes. Então a gente traz entidades mesmo, né? Seres mais evoluídos que estão em outro plano e que vêm para cá para nos ajudar. Preto Velho, Caboclo, Herê, que são crianças, Exus, Pombogiras, que são de linhas de esquerda. Então tem essa separação, o que é direita, o que é esquerda, pelo tipo de vibração, pelo tipo de trabalho que realiza. Então dentro da Umbanda, cara, a gente tem os sete orixás que a gente cultua. Oxalá, que é o Pai Maior, que dentro do sincretismo com a Igreja Católica representaria, por exemplo, Jesus Cristo, né? Que é o maior, aquele que manda na porra toda, aquele que determina o todo. Aí, Xangô, que no caso é o meu pai de cabeça, é o meu regente, Senhor da Justiça, com a força de pedreiras. Oxóssi, que é o Senhor das matas, né? Mata fechada, mato natureza mesmo. Ele é responsável por fartura, por prover. Ogum, que é um dos mais difundidos aí dentro eu acredito assim como Iemanjá, são os dois que é de maior conhecimento aí pelo senso comum. Oxalá, Xangô, Oxóssi, Ogum, Nhansã, Iemanjá e Oxum. Esses são os 7 orixás. Quando você fala dos despachos ou das entregas, né, enfim, elas têm uma simbologia que é os negros, quando eles fugiam dos seus senhores, que iam para os quilombos, que iam para os seus esconderijos, eles deixavam comida e bebida no caminho para outros negros, para que eles pudessem encontrar o caminho. Então existe essa simbologia. Quando você faz uma entrega, você está ali demonstrando esse respeito, prestando essa homenagem a essa cultura que eles tinham, a esse formato que eles tinham de ajudar o próximo quando eles ainda estavam presos. A gente vê intolerância religiosa dentro, não só com as religiões de matriz africana. Você vê, cara, já vi evangélico metendo louco em católico, já vi católico metendo louco em evangélico, já vi os dois se juntando contra um umbandista, já vi um umbandista falando mal de outra religião. Cara, na boa, pra mim assim, todas as religiões, independente da forma de qual seja, elas são caminhos para chegar no mesmo objetivo. Não importa se é A, B ou C, ou D, ou X, Z, se você que está ali, dentro, independente da placa que tem do lado de fora, tá com o mesmo objetivo, tá com aquele objetivo focado, cara, quer evoluir, quer ser uma pessoa melhor, quer buscar um caminho melhor, quer buscar não importa em qual banco você está sentado, o que importa é você. Mas aí ao longo do tempo eu aprendi também que se você precisa de uma religião para ser uma boa pessoa, para ser uma pessoa boa,
você não é uma pessoa boa, você é um cachorro, né? Adestrado. E se te dão ordem, você cumpre dentro da igreja, ou seja qual for a igreja. Você é bom, é legal, aí você sai dali, você já começa a maltratar as pessoas, você já começa a agir de forma... Não adiantou de nada, então não importa onde você esteja. Cara, a Bíblia é uma só. Claro, existem versões diferentes por causa de livros que tem numa versão e livros que não tem em outra, mas na base, a essência ela é a mesma. Como eu falo de fundamento, né? O fundamento, a essência é a mesma. A mesma. Só que se eu ler, eu vou ler de um jeito, você vai ler de outro, vai ler de outro. Por quê? Base, criação, cultura, uma série de elementos, uma série de coisas, uma série de fatores. E aí, por que o jeito que eu leio tá certo, tá errado? E o teu tá certo? Ou por que o meu tá certo e o seu tá errado? A mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. E se a gente for olhar a essência da mensagem, ela é isso. Em momento algum a Bíblia prega nenhum tipo de religião. Ela prega o famoso lifestyle, né? Ela prega vida, ela prega uma forma de viver. Ela orienta a melhor forma de se viver. Não a religião A, B ou C. A religião A, B ou C é dos humanos. É dos seres que estão aqui e que interpretam do jeito que querem, como melhor lhe convém. Se você, cara, dentro da Igreja Católica existem vertentes diferentes. Dentro da Igreja Evangélica existem denominações diferentes. Cada uma diz uma coisa. Por exemplo, o Adventista guarda o sábado. Mas, na Bíblia mandou guardar, né, respeitar o 7º dia. Mas e aí, o 7º dia é sábado, é domingo, é terça, é quinta? Interpretação. Aí tu vai para a igreja quadrangular, ela tem uma outra forma de ver. Tu vai para cada uma, dentro do católico mesmo, e como eu falei, dentro da Umbanda existem vertentes diferentes. Os fundamentos são os mesmos, a base é a mesma, mas a execução é diferente. Tá errado? Não. Dificilmente tu vai ver um terreiro ostentando. Um terreiro, sabe, a Umbanda ela trata simplicidade. A Umbanda ela trabalha de forma, se tiver, cara, aqui na grama, se a gente tiver espaço aqui, a gente faz um encontro, faz a gira aqui. Eu não preciso ter um tempo, não preciso ter Existem fundamentos de segurança, existem fundamentos de proteção que são necessários, beleza. Mas a gente não precisa ter mega estrutura, Não. Um preto velho muito querido, de quem eu sinto bastante falta, uma vez ensinou pra gente, assim, se tiver chão batido e palha cobrindo a cabeça, ali tá feita a nossa casa, entendeu? E é a forma que a Umbanda ela pensa, é a forma que ela age e trabalha. Então, beleza. E aí, né, citando Bíblia, né, Jesus falou, né, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu estava sentado, eu fui gerado embaixo da costela da minha mãe, eu estava sentado, eu não nasci, a minha madrinha me empurrou, que era parteira, me empurrou com a toalha, com a oração, me desvirou e eu nasci. Então eu nasci dentro disso, isso é meu. Isso não está nem no catolicismo, é uma coisa minha. Eu vou ainda em benzedeira, e todo católico vai, e a gente não pede autorização na igreja. A gente vai porque a gente não pede autorização. Com a invenção da escrita, então tudo aquilo que eu tinha antes não é história. E se a gente for trabalhar a história da África, as religiões, a oralidade é muito velha, é muito forte. É preto velho, é o ancestral. Então a gente vive um futuro curto, um presente médio e um passado longo, que vem sempre é trazido para o presente, para a gente poder basear as nossas coisas. E para o capitalismo é horrível, porque você compra apartamento, você compra casa, tudo a longo prazo. E de acordo com a cultura africana, no máximo que você projeta para o futuro é 2 meses, o tempo é diferente. Então eu vejo muito assim, essa falta de conhecimento e essa preocupação sempre de associar o desconhecido ao mal. Então, na religião de matriz africana, igual eu falei, na cultura africana, é o coletivo que prevalece, é a natureza que é a nossa mãe. Nós somos parte, daí já pega a questão indígena.
Nós somos o ambiente todo, não existe o meio ambiente, não existe separação, existe o respeito. Você vai colher na época certa, você não vai quebrar galhos, você vai deixar aquilo para as futuras gerações. Esse projeto, ele ocupou um espaço bem importante no meu coração. Era algo que eu não sabia que precisava, mas na verdade eu precisava. Ter acesso a outras culturas, outras religiões, fez com que eu saísse daquela bolha onde eu estive a vida toda, sabe? E pude ver a beleza que existe por trás de todo fiel que carrega a sua verdade, que carrega a sua crença, que carrega aquilo que acredita. Então, através desse projeto, eu tenho hoje a total concepção que as religiões têm que ser respeitadas, independente da sua crença, independente do que você acha ou não acha certo. A intolerância religiosa é um assunto sério, que tem que ser tratado de maneira séria, pois o racismo e o preconceito, que também são velados através dessas intolerâncias, são crimes e têm que ser tratados como crime. Então, independente se venha de um líder religioso ou de uma pessoa ateia ou qualquer outro tipo de religião, quando você tira a verdade do outro, quando você quer fazer com que endemonizar aquilo de mais puro que uma pessoa acredita e que a pessoa carrega como verdade, é você tirar a sua essência, é tirar a sua alma, o seu espírito, sobre amar o próximo, sobre respeitar o próximo, independente de qualquer distinção, seja racial, seja de gênero ou seja religiosa. Eu aprendi que o meio importa, mas a mensagem é sempre de amor, esperança e fé. Ao meu Pai, eu agradeço. Aos meus orixás, eu peço proteção. A Nossa Senhora, eu peço sua bênção. Se eu te respeitar e você me respeitar, no final, lá no final das contas, eu vou ter te ajudado e você vai ter me ajudado. E a gente vai ter crescido e vai ter evoluído junto. Então, respeito. É só o que a gente precisa. Senhor nosso Deus e Pai, Criador de toda a humanidade e fonte de toda a sabedoria, agradecemos pelo dom da vida e pelas relações que nos sustentam. Reconhecemos que a Tua lei encontramos os mandamentos do amor, da justiça e misericórdia, que orientam o caminho para a paz e o respeito mútuo. Ajudai-nos a sermos instrumentos da Tua paz, onde houver discórdia, que levamos a união, onde houver ofensa, que levamos o perdão. Dai-nos força para nos valorizar dignamente e para agirmos com integridade, de modo que nosso próprio comportamento inspire consideração e respeito por parte dos outros. Que a nossa conduta seja um testemunho de Tua bondade e amor. Pedimos também que abençoe aqueles que nos relacionam, no trabalho, na casa e na sociedade. Toca os corações que possam estar inclinados ao desprezo e à indiferença, para que compreendam o valor de cada pessoa e imagem e semelhança Tua. Concedei-nos a serenidade para aceitar as coisas que não podem ser modificadas e a coragem para modificar aquelas que podemos, e a sabedoria para distinguir uma das outras, sempre buscando a harmonia e o entendimento. Que a Tua luz guie nossos passos e afaste de todo mal e perseguição. Confiamos em Teu eterno amor e providência. Amém e um axé.